O perfil Alexandre Files, criado pela rede social X para expor documentos sigilosos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, revelou hoje uma ordem de bloqueio emitida pelo magistrado contra o cantor gospel Davi Sasser. A determinação foi enviada ao X em 14 de novembro de 2022, mesmo dia em que o artista compartilhou publicações que incentivavam uma manifestação legal contra os ministros do STF que estavam em Nova York. Na publicação, o perfil Alexandre Files contesta o fato de a Ordem de Moraes não apresentar justificativas para o bloqueio, o que representaria aí uma violação à Constituição brasileira. Alexandre Garcia, muito boa noite, seja bem-vindo, Alexandre, direto de Portugal, hoje conosco. A gente traz, então, esse perfil que foi criado pelo Elon Musk, dono da Rede X, o Alexandre Files, para informar, para divulgar e revelar decisões do ministro Alexandre de Moraes. E agora essa publicação recente aí, que também nós trouxemos no site da Revista Oeste, uma ordem do ministro Moraes, que não apresentava justificativas e ainda exigia a censura, o banimento das contas da rede social do cantor gospel Davi Sasser em apenas 2 horas, Alexandre, o que viola aí a nossa Constituição. Muito boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Olha, eu preferiria que o Elon Musk chamasse isso de Moraes Files, deixasse Alexandre de lado. Oi, Ana, muito obrigado por citar minha frase. Grande Augusto, estamos juntos. Piotr, mais uma vez, que prazer estar trabalhando ao seu lado. Bom, em primeiro lugar, eu queria perguntar aí, nesse caso do cantor gospel, se ele foi intimado. Houve alguma intimação? Não houve. Ele teve algum momento de direito de se defender? Ele teve um prazo para defesa? Não. Ele simplesmente foi perseguido. Então está totalmente fora da lei, inconstitucional, ilegal. Né? O Washington Post tem razão de dizer o que disse hoje num editorial, né? Dizendo que tudo isso está fora da lei, não é constitucional. Olha, o Washington Post é aquele jornal do escândalo de Watergate que derrubou Richard Nixon, presidente da nação mais poderosa da Terra. Está lá falando do que está acontecendo na Suprema Corte do Brasil. Isso é vergonhoso. Eu conheço a Suprema Corte há mais de 50 anos de cobertura. Que diferença. Outro dia eu ouvi meu querido amigo Marco Aurélio Mello, né, ministro que já foi presidente da Suprema Corte, dizer que tem saudade do Supremo de 1990, e eu também tenho. Eu tenho a impressão que a população não sente saudade porque não conhecia, porque o Supremo não era um órgão político. Nem é hoje, só que saiu da lei e se pôs a órgão político, como costuma dizer o presidente ministro Barroso, que se tornou, deixou de ser um órgão técnico para ser um órgão político. Para ser órgão político tem que ter voto, representação popular. É o que diz a Constituição. Eu sinto muito, não sou eu que estou dizendo, é a Constituição que diz. A Constituição que diz que, como disse o ministro Marco Aurélio, né, não pode criar nenhum obstáculo, né, à livre manifestação. E é o que estão fazendo. Nessas entrevistas aí, pegando frases de ministros anteriores, como eu lembro da ministra Carmen Lúcia, no discurso em que ela toma posse na presidência do Supremo e diz: cala a boca, já morreu. Só que hoje é a segunda parte, quem manda na tua boca sou eu, não é? Que pena. E o ministro Alexandre de Moraes a dizer que quem não quiser ser satirizado, não quiser ser criticado, que não se meta na vida pública. É isso. Eles são homens públicos, são servidores do público, são empregados do povo. O povo é o patrão, ou não é democracia. Se quiser negar isso, não é democracia. O povo é o patrão, ponto final. Ou vamos dizer, estamos numa tirania em que o povo não manda nada.
o povo precisa de tutores, precisa de intermediários. Tinha intermediários até há pouco tempo, 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha intermediários, sim. Era a mídia, eram os jornais, o rádio, a televisão, que eram os intermediários. Aí veio a tal rede social, criou-se a Ágora Mundial digital. Todo mundo tem voz agora. Ninguém precisa de intermediário, cada um tem a sua voz. E a Constituição prevê que não há restrição, né, à livre expressão do pensamento. O inciso 4º do artigo 5º, que é cláusula pétrea, ninguém pode mudar, a não ser que o povo eleja uma nova constituinte. Então é isso que a gente está vivendo hoje. E aí os tais de Moraes Files, como eu prefiro chamar, mostram como as coisas são feitas, que horrorizaram o pessoal do Washington Post. E estão preocupando também o pessoal lá da FCC, que é a Anatel dos Estados Unidos, que também quer saber, que diabo, o que está acontecendo no Brasil que vai prejudicar os negócios, vai prejudicar o Brasil com os investidores, porque é falta de garantia legal, garantia, a chamada segurança jurídica. Então é isso, Paula. Gostei da sugestão do Alexandre do Moraes Files. Deixa eu passar para a Ana, que tem acesso à Rede X aí nos Estados Unidos, Ana, desse Alexandre Files. Esse fato, na verdade, foi revelado pela série de reportagens da Folha de São Paulo, né? Quando os jornalistas trouxeram essa informação dessa ordem do ministro Moraes de banir a conta do cantor gospel, o Davi Sasser, porque ele teria publicado na sua rede social alguns protestos contra ministros do Supremo quando eles foram a um evento em Nova York. E aí o ministro, então, pediu para os assessores do TSE, ali naquela troca de mensagens, para realizar a censura e o banimento da conta do cantor, o Davi Sasser. Eles não querem ser criticados, Paula, exatamente o que o Alexandre disse. O nosso, o bom, o Garcia, eles não querem ser criticados, satirizados, eles querem todas as benesses, né, da vida pública, mas eles não querem o ônus, eles querem só o bônus, eles não querem cobrança, eles querem continuar ali, né, no posto de ministros, com toda a influência, com todas as mordomias, os vinhos caros, as lagostas, jatinhos da FAB para baixo para cima, viagens para o exterior como juízes da Suprema Corte da República Federativa do Brasil, mas eles não estão honrando a posição de juízes, porque por mais que não sejam juízes de carreira, eles são juízes da nossa Suprema Corte. E essa exposição no Alexandre Files, né, no Moraes Files, é uma exposição que tem trazido grande preocupação aqui para os americanos, principalmente no Congresso americano, porque há empresas americanas atuando no Brasil e que agora estão diante de um impasse. Como ficamos no Brasil? Essas empresas americanas, nós protegemos as empresas americanas de não violarem a Constituição do país, mas a Constituição está sendo obrigada a ser violada através da Suprema Corte do país, que deveria proteger a Constituição e não violá-la. Então, Paula, é uma preocupação bastante pertinente. Nós mostramos aqui essa semana o próprio um dos maiores gerenciadores, né, de finanças e investimentos globais, o Bill Ackman, foi até as redes sociais e disse: olha, só a China faz isso. O Brasil não é mais um solo fértil para investimentos. Isso, vindo de um nome como Bill Ackman, é gravíssimo e acendeu muitos alertas aqui. Depois a SpaceX tira seus empregados do Brasil e aconselha que ninguém viaje ao Brasil. E aí não é nem por causa de investimentos econômicos, é medo de prisões ilegais. Nós estamos falando de situações que a gente só encontra em ditaduras, em regimes totalitários.
E agora, como o Alexandre mencionou, o Brandon Carr, né, que é o diretor da FCC, que é a Anatel aqui dos Estados Unidos, dizendo, olha, isso aqui é muito grave, muito grave. Eu acho que, dependendo de quem vencer a eleição presidencial aqui nos Estados Unidos, no dia 5 de novembro, o Brasil pode entrar na lista de países que encontrarão algumas sanções por parte dos americanos, Paulo. E isso é grave. E mais grave ainda é eu, como jornalista da Oeste, aqui dos Estados Unidos, ter que mandar para o veículo que eu trabalho no Brasil, porque vocês não têm acesso o que está sendo dito por um dos maiores investidores e uma das pessoas mais importantes hoje no mundo, que é Elon Musk, que inclusive foi convidado para trabalhar numa possível administração de Donald Trump. Isso tudo, Paula, é um pesadelo. É um pesadelo para todos nós no Brasil, mas também para quem está assistindo aqui de fora, o caminho, o rumo que o Brasil está tomando.